paz do Senhor, povo abençoado. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus te trouxe até este vídeo porque Ele tem algo muito importante para te dizer. Então já começa deixando aqui nos comentários a sua saudação de paz. Escreva: a paz do Senhor Jesus. Vamos encher essa sessão de comentários com a presença de Deus. E se essa mensagem falar com você, e eu sei que vai, já curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus, porque quando você compartilha, você evangeliza, você planta sementes que podem mudar destinos. Hoje vamos falar sobre os sinais que Deus usa para falar com você através dos seus pensamentos. E olha, tem muita gente confundindo a voz de Deus com ansiedade, medo ou dúvida. Por isso é tão importante discernir quando é o Senhor que está soprando direção na sua mente e no seu coração. Fica comigo até o final, porque eu vou revelar um dos sinais mais ignorados, mas também um dos mais poderosos que Deus usa para confirmar que é Ele falando contigo. E quando você reconhecer isso, sua vida nunca mais será a mesma. Então se prepara, pega a tua Bíblia, silencia o coração e abre os ouvidos espirituais, porque Deus vai falar com você hoje. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece em silêncio. Os barulhos do mundo cessam, as vozes se calam, mas dentro de nós, algo sussurra, algo clama, algo inquieta a alma como um vento suave que sopra por entre as frestas do coração. Muitos ignoram esse sussurro pensando ser apenas um pensamento aleatório, mas não é. É Deus tentando falar com você. Quantas vezes você já foi surpreendido por uma ideia que veio do nada, um sentimento repentino de paz, ou um alerta que te fez mudar de caminho? Esse é um dos primeiros sinais de que o Senhor está se comunicando com você através dos pensamentos, pois Ele conhece cada área da sua vida e sabe exatamente como tocar sua consciência sem fazer alarde, como fez com Elias no Monte Horebe, quando não veio no fogo nem no terremoto, mas num sussurro suave. Muitas pessoas esperam ouvir a voz de Deus de forma audível, como se Ele fosse gritar dos céus, mas esquecem que o Espírito Santo age de forma sutil. Ele fala ao coração, planta ideias, acende reflexões e produz um discernimento que não vem de nós. É como uma brisa que entra no quarto sem que abramos a janela, mas transforma completamente o ambiente interior. Deus fala quando você está sozinho e de repente se pega refletindo sobre decisões que precisava tomar há tempos. Ele fala quando você está no meio da multidão, mas seu pensamento se volta para algo que te confronta ou conforta. Ele fala quando você ora e parece que não houve resposta, mas depois de algum tempo, uma direção surge dentro da sua mente como se sempre estivesse ali, esperando ser ouvida. A Bíblia mostra que Deus fala de várias formas, e uma delas é por meio do pensamento. Em Jó 33, 14-15 está escrito: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando o sono cai sobre os homens. Se Ele fala até mesmo nos sonhos, por que não falaria também nos momentos de reflexão profunda, nos instantes em que o coração está quebrantado e o pensamento se aquieta para escutar? O problema é que temos enchido nossa mente com tantas vozes, tantas distrações, tantas influências, que esquecemos como é a voz do nosso Criador. Ela não é confusa, ela não causa medo, ela traz paz, mesmo quando confronta. E se você tem sentido essa inquietação santa, esse empurrão suave para fazer o que é certo, não ignore, pois pode ser Deus sussurrando dentro de você. A voz de Deus no pensamento não é invasiva, ela não força, mas convida. Muitas vezes é uma ideia de perdão que aparece quando você nem estava pensando naquela pessoa, ou um pensamento de gratidão em meio ao caos, ou até mesmo uma vontade inexplicável de buscar mais intimidade com Ele. Esses não são pensamentos comuns. São sinais de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. É por isso que é tão importante vigiar os pensamentos, como está em 2 Coríntios 10:5.
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você entrega seus pensamentos a Deus, Ele transforma sua mente e passa a se comunicar com você através dela. Ele te corrige, consola, encoraja e orienta. E tudo isso pode acontecer em silêncio, mas com poder transformador. Não ignore a voz que te leva a fazer o bem, a mudar de caminho, a deixar um hábito, a perdoar alguém, a buscar consagração. Porque tudo isso são formas do Pai te chamar de volta. São sinais claros de que Ele está agindo dentro de você. E não há nada mais poderoso do que perceber que o próprio Deus está habitando na sua mente e moldando seus pensamentos. Se hoje seus pensamentos estão diferentes, se há algo novo borbulhando dentro de você, se uma voz suave te leva a agir conforme a palavra, não duvide. É o Senhor te chamando. Não endureça seu coração, porque Ele ainda fala, e quando Ele fala, até o mais profundo do nosso ser treme de amor e reverência. Você já tentou ignorar um pensamento que continuava voltando, mesmo quando tudo parecia indicar que era apenas fruto da sua mente? Ele insistia em retornar, nos momentos de silêncio, durante o banho, ao deitar, ao acordar, como se uma presença invisível estivesse batendo à porta da sua consciência. Esse tipo de pensamento que persiste é muitas vezes um sinal de que Deus está tentando te falar. Nem todo pensamento recorrente vem de Deus, é verdade. Por isso é essencial discernir os frutos que ele produz. Se esse pensamento te leva ao arrependimento, à compaixão, à obediência, se ele te confronta com o erro e te aproxima do Senhor, então não há dúvida. O Espírito Santo está em ação, pois ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16:8. Esse tipo de pensamento não se apaga facilmente. Ele pulsa no coração com uma força que não vem da lógica humana. É como se alguém acendesse uma luz dentro da mente e, mesmo tentando apagar, ela reacende sozinha. Você tenta fugir dele, muda de assunto, ocupa-se com outras coisas, mas ele volta, e não importa quanto tempo passe, ele está lá, esperando que você o leve a sério. É nesse tipo de insistência que Deus mostra sua paciência e amor. Ele não força, mas permanece, como aquele pastor que vai atrás da ovelha perdida. Ele caminha com você em silêncio, até que seu coração esteja pronto para ouvir. Por isso, quando um pensamento divino insiste em permanecer, não é uma obsessão da mente, é uma mensagem do céu esperando acolhimento. Há casos em que esse pensamento pode vir como um aviso, um livramento, uma decisão a ser tomada, ou até mesmo como uma missão, como aconteceu com Samuel, ainda menino, que ouviu a voz de Deus chamando 3 vezes antes de entender que era o Senhor falando, e só após a orientação de Eli é que ele respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. Deus nos dá pensamentos como sementes, e quando Ele quer que algo germine, Ele rega com repetição. Ele permite que aquela ideia se fortaleça dentro de nós, até o ponto em que não conseguimos mais ignorá-la. É aí que precisamos nos calar por dentro e perguntar: Senhor, essa palavra vem de Ti? E se o fruto for paz, arrependimento, direção ou esperança, então siga em obediência, pois Ele está te guiando. Muitos ignoram esses sinais e vivem cheios de dúvidas, porque não entendem que Deus não apenas fala no culto, na Bíblia ou na oração, mas também no pensamento, onde Ele planta ideias como caminhos, inspirações e correções. Por isso é tão necessário cultivar a mente em santidade, porque os pensamentos são o campo onde Deus semeia sua vontade. Você pode ter pedido respostas e sentido o céu em silêncio, mas enquanto isso, algo começou a incomodar dentro de você, uma vontade de mudar, um desejo de pedir perdão, uma ideia de fazer algo que vai contra o orgulho, contra o medo, contra a carne. Isso não é coincidência, é direção. Deus não está em silêncio. Ele está presente no pensamento que não sai. Não ignore mais se essa ideia vem acompanhada de paz, se ela honra a palavra,
Se ela promove transformação, então obedeça, pois a desobediência a um pensamento enviado por Deus pode custar caro, mas a obediência, mesmo sem entender, sempre te aproxima do propósito. Se hoje há algo dentro de você que não te deixa em paz, mas também não te destrói, é possível que seja Deus falando. Então, em vez de resistir, pergunte: o que queres de mim, Senhor? E esteja pronto para se surpreender, pois a voz dele, mesmo sussurrada, tem poder de mudar toda uma vida. Nem sempre a voz de Deus chega como um sussurro doce que nos acalma. Às vezes, ela surge como um incômodo santo, um pensamento insistente que desafia a nossa rotina, nossa zona de conforto, nossa comodidade espiritual. É como se algo dentro de nós gritasse: você nasceu para mais do que isso, e ignorar esse grito pode ser um dos maiores erros da nossa caminhada. A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus fala desafiando, desconstruindo a zona de segurança do homem. Quando ele chamou Abraão para sair da sua terra e da casa do seu pai, foi através de uma direção interior que confrontava tudo o que era familiar, confortável e lógico, mas era a voz de Deus o movendo para o destino da promessa. Você sente, às vezes, uma inquietação que não te deixa em paz, como se algo estivesse dizendo: levanta, sai desse lugar, muda esse caminho, volta para a presença. Isso não é apenas sua consciência, é o Espírito Santo despertando a sua alma para algo maior. Deus não quer que você se acomode no que é bom, se Ele tem o melhor. Muitas vezes, esses pensamentos vêm acompanhados de uma luta interna, como se houvesse uma guerra entre a carne e o espírito. E é exatamente isso que acontece quando Deus está tentando te arrancar de onde você está, porque o lugar onde você se encontra talvez não seja mais o lugar onde Ele quer que você permaneça. Paulo disse em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Deus começa mudando nossa mente, e muitas vezes essa transformação começa com pensamentos que não se encaixam mais na antiga vida que levávamos, pensamentos que nos empurram para frente mesmo quando queremos permanecer. Esses pensamentos podem vir como questionamentos profundos. O que estou fazendo com a minha vida? Será que Deus me quer aqui mesmo? Estou vivendo conforme o propósito dele? Não são dúvidas destrutivas, são reflexões divinamente provocadas para mover você para o centro da vontade de Deus. Quando Jonas fugiu do propósito, Deus não ficou em silêncio. Ele falou. Ele enviou tempestade, peixe, vento e até um desconforto emocional para despertar Jonas. E talvez hoje você esteja como Jonas, ouvindo a voz de Deus através de pensamentos insistentes que dizem: volta para o caminho, eu tenho algo melhor para você. Muitos ignoram esses sinais porque acham que Deus só fala com palavras doces ou profecias de bênçãos, mas o Pai que nos ama é também o Pai que nos corrige, que nos desperta, que nos tira do lugar onde nossa fé está morrendo lentamente, para nos levar ao lugar onde seremos restaurados e renovados. Se você tem sido confrontado por pensamentos que te chamam para mais, que te inquietam para sair do raso e mergulhar no profundo de Deus, não ignore. Isso pode ser o Espírito Santo dizendo: chegou a hora de crescer, de avançar, de obedecer sem mais desculpas. O sinal está claro. Deus fala através de pensamentos que nos sacodem por dentro, que não nos deixam dormir tranquilos até que obedeçamos. Ele está chamando você para se levantar, mudar de direção e viver o plano que só pode ser compreendido por quem ouve, discerne e age conforme a sua voz. Há momentos em que tudo à nossa volta parece desmoronar. Os ventos sopram forte, as tempestades se formam e os dias escurecem. Mas em meio a esse cenário de confusão, existe algo que não se abala, uma paz que não vem das circunstâncias, mas de dentro, uma paz que não pode ser explicada, só sentida. E essa paz é uma das formas mais profundas pelas quais Deus fala conosco. O apóstolo Paulo, mesmo preso, escreveu aos Filipenses dizendo:
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Perceba que essa paz não depende de liberdade externa, mas de liberdade interna. Ela é a voz silenciosa do Pai dizendo: eu estou aqui, mesmo no meio da tormenta. Às vezes você está enfrentando lutas, decisões difíceis, incertezas que pesam, e de repente, um pensamento sereno invade seu coração. Vai dar certo, Deus está no controle. Esse tipo de pensamento não é apenas otimismo ou força de vontade. É a intervenção direta do Espírito Santo trazendo consolo, orientação e direção. Quando tudo parece gritar caos, e ainda assim sua alma sussurra confiança, esse é um sinal de que Deus está falando. E Ele não está dizendo apenas fique em paz. Ele está dizendo: eu estou contigo, nada te faltará. Eu te sustento com minha destra fiel. E quem ouve essa voz, mesmo que não veja o mar se acalmar, sabe que o barco não vai afundar. Essa paz interior não é passividade, é fé ativa. É como se Deus colocasse em sua mente pensamentos que te sustentam como pilares invisíveis, mesmo quando tudo tenta te derrubar. É Ele lembrando você das suas promessas, do seu cuidado, do propósito que ainda está de pé, mesmo que tudo ao redor tente convencer do contrário. Quantas vezes você já pensou em desistir, mas algo te segurou? Uma certeza suave, quase sussurrada, que te dizia: não pare agora, confie mais uma vez. Esse é o Espírito Santo te conduzindo, mostrando que a sua história não acabou, que Ele ainda está escrevendo os próximos capítulos com sabedoria e amor. Essa voz de paz também nos protege de decisões precipitadas. Quantas escolhas erradas são evitadas quando esperamos e ouvimos esse pensamento tranquilo que diz: ainda não é o momento, ou não vá por esse caminho. A paz de Deus age como um semáforo na alma, nos freando ou nos liberando, conforme o seu tempo perfeito. O problema é que, em meio ao barulho da vida, muitos ignoram essa paz silenciosa, preferem correr, decidir apressadamente e acabam perdendo o que Deus queria revelar com clareza. Por isso é tão importante silenciar o coração, buscar intimidade e reconhecer os pensamentos que vêm de Deus como âncoras seguras no mar agitado. Se você está em meio a um momento difícil e mesmo assim percebe um pensamento que te acalma, que traz esperança, que te fortalece, saiba que essa é a voz de Deus sussurrando: eu sou o teu refúgio, eu sou o teu pastor, eu sou a tua paz. Não ignore, abrace essa verdade e siga com fé. A paz que vem de Deus é um sinal poderoso de sua presença, e quando ela se manifesta nos seus pensamentos, é como se Ele próprio dissesse: mesmo que o mundo esteja desabando, eu sou o teu abrigo, e em mim você pode descansar. Confie nessa paz. Ela é mais real do que qualquer tempestade. Talvez o maior sinal de que Deus está falando com você, através dos seus pensamentos, seja quando essas ideias não apenas confortam ou orientam, mas te transformam. Quando algo muda por dentro, quando você começa a enxergar a vida, o pecado, o próximo e a si mesmo de forma diferente. Isso não é natural, isso é espiritual. É Deus moldando seu coração pelo poder da sua voz. Existem pensamentos que não são apenas conselhos internos, mas convites celestiais. Quando você sente em sua mente um chamado ao arrependimento, à entrega, à mudança de hábitos, à reconciliação, isso não é obra do acaso, é o Espírito Santo agindo, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus prometeu em João 16:8, Deus fala com você quando você sente vontade de perdoar alguém que te feriu, quando pensa em pedir perdão por algo que já deveria ter sido resolvido, quando algo dentro de você diz: chega de fugir, volte para os braços do Pai. São pensamentos que não vêm da carne, pois a carne resiste ao arrependimento, mas o Espírito nos conduz de volta para casa. É por meio desses pensamentos que Deus cura traumas, quebra cadeias, restaura identidades,
Você pode até pensar que foi você quem decidiu mudar, mas na verdade, foi Deus quem plantou esse desejo dentro de você, como está escrito em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se hoje você tem refletido sobre sua vida espiritual, se pensamentos de transformação têm surgido com frequência, se existe dentro de você uma inquietação santa, uma vontade de viver algo novo com Deus, então não ignore, não adie, porque Ele está chamando, Ele está te acordando espiritualmente, e quanto mais você responde, mais Ele revela. Não se trata apenas de pensar em Deus, mas de pensar como Deus. Ele muda sua mente antes de mudar sua vida, pois toda mudança começa dentro. Romanos 12:2 nos lembra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, pensamentos guiados por Deus produzem vidas transformadas por Ele. Muitas pessoas querem mudanças externas sem uma renovação interior, mas Deus começa no invisível. Ele sussurra ideias que quebram o orgulho, inspira atitudes que vencem o medo, direciona passos que antes pareciam impossíveis, e quando você percebe, já não é mais o mesmo. Sua mente foi tocada pelo Criador. Talvez você esteja enfrentando uma guerra mental entre pensamentos de desistência e ideias de esperança, entre dúvidas e fé, entre culpa e graça. E nesse conflito, saiba que Deus também está ali, sem gritos, mas com firmeza, sem pressa, mas com constância, dizendo: eu te chamei para viver uma nova história, e tudo começa por dentro. Não ignore os pensamentos que te aproximam de Deus, que te fazem desejar mais dele, que despertam sede pela palavra, fome por oração, vontade de servir. Eles são sinais claros de que o Espírito Santo está ativo em você. Não os trate como coincidência, mas como convites ao sobrenatural. E se hoje, ao final dessa série, você reconhece que Deus tem falado com você através de pensamentos, não fique parado. Responda, ore, entregue-se, mude o que precisa ser mudado. Porque quando Deus fala, a vida se transforma. E quando obedecemos, descobrimos o verdadeiro propósito de ouvir sua voz. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado por esta mensagem. Talvez você tenha percebido que, por muito tempo, ignorou pensamentos que vinham do alto. Talvez achou que eram apenas emoções, sensações ou ideias da sua própria mente. Mas agora você entende. Era Deus tentando alcançar seu coração. A voz de Deus não é sempre um trovão. Muitas vezes, ela vem como um pensamento suave, como uma luz que acende no meio da escuridão da dúvida, como um sussurro no caos da alma. Ele fala na mente, mas transforma o coração. Ele age no invisível, mas deixa marcas eternas. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Isso não é apenas uma promessa, é um apelo, é um clamor divino por intimidade. Ele está batendo agora, através dos pensamentos que você teve durante essa série. Se Deus falou com você, não adie, não resista, não ignore. Ele está chamando você para uma nova fase, um novo nível de relacionamento, uma vida guiada não pela lógica humana, mas pela direção do Espírito Santo. E tudo começa com uma simples decisão: abrir a porta do coração e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Agora feche seus olhos por um momento e faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que por muitas vezes ignorei a tua voz, desprezei os pensamentos que vinham de ti e segui meus próprios caminhos, mas hoje eu entendi que o Senhor fala. Mesmo quando tudo parece silêncio, o Senhor tem falado comigo, através da minha mente, do meu coração, e eu quero ouvir mais de ti. Transforma minha mente, renova meu espírito e guia os meus passos. Eu abro agora a porta do meu coração e te convido para morar comigo.
me ensina a discernir a tua voz e me fortalece para obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, escreva aí nos comentários: Senhor, eu quero te ouvir todos os dias. Isso será como um selo espiritual do compromisso que você acabou de fazer com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir a voz de Deus e se inscrever no canal, porque toda semana estamos aqui com uma palavra que edifica, liberta e transforma. E fica atento porque no próximo vídeo vamos falar sobre como distinguir a voz de Deus da voz da nossa alma e da voz do inimigo. É um conteúdo profundo que vai te capacitar ainda mais a caminhar em discernimento e verdade. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua mente, sua casa e sua vida. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus está falando com você, mesmo agora,